pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui início a um estudo muito bacana chamado A Formação do Território Nacional. Para isso nós precisamos do auxílio da história. A história e a geografia caminham muito juntas, como vocês sabem. Bom, primeira coisa é relembrar que com a chegada dos portugueses em 1500 no Brasil, Portugal resolveu organizar o nosso país utilizando das capitanias. E lembrando que Portugal chegou no lugar que lhe era devido com o Tratado de Tordesilhas. Ora, se Portugal tivesse ficado apenas com a área que lhe devia, né? Que lhe era devido, como eu disse, pelo tratado assinado antes da chegada dos lusitanos aqui no nosso país, Portugal teria uma área muito pequena e ela foi se expandindo, que nós vamos ver aqui, e essa expansão se deu pela economia, pelo avanço econômico que o Brasil colônia propiciou o acúmulo de riquezas por Portugal. Tudo bem? As capitanias, como vocês sabem, eram dirigidas pelos escolhidos pelo reino lusitano e funcionou principalmente quando a gente fala na porção leste do território nacional, como está aí no mapa a sua divisão. Tudo bem? O mapa está mostrando então as diversas capitanias hereditárias que aconteceram no nosso território logo no começo da colonização, certo? Vocês estão vendo também aí a linha que definia que território era português e qual era espanhol. Onde nós estamos agora aqui em Goiás era Reino de Espanha, tá? E aí o que aconteceu com o tempo? Os portugueses e já brasileiros também, no final do século XVI e durante o século XVII, começaram a se expandir pelo território espanhol, visto que os espanhóis praticamente não se interessaram por essas áreas. E nesse caso nós temos que relembrar quais foram os territórios que os portugueses acabaram se apropriando. Como eu disse, portugueses e brasileiros. Primeiro vou destacar aqui a Amazônia. A Amazônia Central e a Amazônia Ocidental era toda espanhola. E os portugueses começaram a explorar o que nós conhecemos na história como as drogas do sertão. Quem fez essa apropriação foram portugueses, através dos militares, navegadores, e a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha como intuito catequizar os indígenas amazônicos. E, óbvio, os militares portugueses, a serviço da coroa, queriam fixar os seus fortes militares armados, marcando presença no território espanhol. Isso aconteceu ao longo da calha amazônica do rio Amazonas, e diversos fortes com a presença dos religiosos foram instalados. E a economia, que era com destino a Portugal, estava ligado às especiarias amazônicas, que se utiliza esse termo drogas do sertão. Tudo bem? Podemos citar aí o guaraná, né, o urucum, que servia para tinturaria, tá? A castanha do Pará, que até hoje é muito consumida lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Eles chamam lá de Brazilian Nuts, castanha do Brasil, para a gente é castanha do Pará. E esses produtos eram levados para lá. E quem utilizava ali
da mão de obra, quem era a mão de obra eram os próprios indígenas, já domesticados. Domesticado é um termo meio complicado, né? Já catequizados pelos religiosos. Então foi uma associação militares e, né, padres religiosos aí da Igreja Católica. E a Amazônia ficou para Portugal, como veremos depois. A porção central do Brasil é uma extensão da economia que veio um pouco depois da economia mineradora. E os principais responsáveis por isso, por essa penetração pelo centro-oeste do Brasil, além de Minas Gerais, foram os bandeirantes paulistas. Eles é que, com o objetivo de achar metais preciosos e capturar mão de obra indígena, adentraram pelo interior do Brasil, chegando até a fronteira com a atual Bolívia. Então foi uma expansão significativa também territorial a favor do reino português, certo? Lembrando que os paulistas na época, São Paulo era pobre e eles não tinham dinheiro para comprar os escravos negros. Portanto, a opção deles era escravizar os indígenas. E já eram brasileiros, e muitos deles já miscigenados com os próprios índios, visto que a história demonstra que alguns bandeirantes, como Domingos Jorge Velho, nem falava português. Ou seja, eles eram o que a gente chama de caboclo, né? Miscigenados de brancos e indígenas. Porque a convivência durante décadas, séculos, era um contato muito próximo, propiciando essa miscigenação. Estou falando então dos bandeirantes paulistas, muito importantes nesse sentido da expansão territorial, que, lógico, favoreceu Portugal. E no sul do Brasil, que foi a área de conflito mais intensa com os espanhóis, os bandeirantes, junto com portugueses, além dos próprios religiosos, foram até o atual Rio Grande do Sul, né? Passando por Paraná, Santa Catarina, que também, né, o Rio Grande do Sul pertencia a maior parte à Espanha. Lá, os religiosos formavam as famosas missões, também com o objetivo de catequizar os indígenas, e perceberam que a natureza era propícia para a criação de gado. E paulistas e portugueses formaram, então, uma área de pecuária extensiva que até hoje existe no sul, na chamada Campanha Gaúcha, ou Pampas, que é aquela área das pradarias, né? Com campos, com muitas gramíneas, que serve de alimentação para o gado, e lá também virou uma economia tradicional, tá? Que, como eu disse, até hoje acontece a pecuária muito forte na região sul do Brasil, no extremo sul, na verdade, né? Estamos falando do Rio Grande do Sul, especificamente, na área de contato atual hoje com a Argentina e Uruguai, ok? E aí o Brasil se expandiu. Quando chega no século XVIII, Portugal e Espanha estavam próximos a ter um conflito. E o Tratado de Madrid acabou propiciando para Portugal, né, ficar com essas terras imensas, né, imensas, maior do que a área que lhe devia pelo Tratado de Tordesilhas. E aí Portugal começa a organizar o Brasil de forma diferente, certo? Com as economias sempre em movimento, o açúcar continuou lá na região do Nordeste, no litoral, né? Já existia aí a exploração também do tabaco, né? Porque eu quero lembrar, o tabaco não era conhecido, né? O fumo pelos europeus era um hábito indígena.
a mineração estava muito forte, o século XVIII foi o auge da mineração, e como houve uma transferência econômica do Nordeste açucareiro, que era a principal fonte de riqueza de Portugal, o açúcar, no século XVIII passou a ser a mineração, o ouro. Os portugueses resolveram mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Então vocês vão ver aí que no século XVIII, com esse Tratado de Madrid, praticamente o nosso território já estava definido. O que vai ficar faltando, só no século XX foi incorporado ao Brasil, foi o Acre, o último território, em 1903, com o ciclo da borracha, né, a economia da borracha, que o Brasil passou a ter a posse desse território. Então vejam, desde a metade do século XVIII, os contornos do nosso território, das nossas fronteiras, são muito idênticos até os dias de hoje, salvo, como eu disse, o estado do Acre, que foi comprado da Bolívia no início, comecinho do século XX. Tudo bem, pessoal? Lógico que essas transformações foram passando, a economia também foi se modificando, e a independência do Brasil em 1822 deu também mais ou menos os contornos dos atuais estados brasileiros, que passa a ser administrado, obviamente que vocês sabem, pelo Império Brasileiro. Porque o Brasil, diferentemente de países da América, assim que declarou a independência, não se tornou uma república. O Brasil se tornou um império. E o imperador, o primeiro de todos, era o futuro rei de Portugal, como ele acabou assumindo depois o reino de Portugal, Dom Pedro I. Dom Pedro II, e durou algumas décadas o período que a gente conhece como Brasil Império. E o século XIX é marcado por uma coisa muito importante que todos têm que saber, ligada à economia, lógico, que é a economia cafeeira, que tem um grande impulso no século XIX. Quando chegamos no século XX, o Brasil respondia por mais de 90% do café produzido no mundo, que é a bebida mais consumida no planeta, fora a água. Então o Brasil ficou conhecido como o país do café. E esses contornos também deram o que a gente conhece aí com uma riqueza concentrada especialmente na região sudeste, a capital no Rio de Janeiro e a economia principal em São Paulo. Porque o café se concentrou em São Paulo, tá? E lá na Amazônia, como eu disse, começa a economia da borracha no século XIX. O Brasil vai se organizando e a gente pode dar aqui um salto histórico, né, e chegar logo na nossa Constituição de 1988. Lembrando que, óbvio, em 1960 o Brasil mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília, para o atual Distrito Federal. Foi bom para a interiorização do território nacional e uma ocupação de uma área que era de baixíssima densidade demográfica. Tá? Brasília tem essa característica aí de ter sido um dos fatores que articulou o território nacional. E aí não podemos esquecer de Juscelino Kubitschek. Pois bem, que vocês têm que estudar, têm que saber, eu acho que todos sabem, que a partir de 88 foi definida as nossas características regionais oficiais. Estou falando de algo que é legal, oficial, que quem controla aí para as análises econômicas, populacionais, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é bom saber o que aconteceu em 1988 quanto a essa transformação, né, da administração territorial brasileira. Bom, uma das coisas que nós destacamos
é a criação do estado do Tocantins, tá? Vocês estão vendo no mapa aí como que se configura hoje o Brasil regionalmente e também através das suas unidades da federação, que são 26 estados e o Distrito Federal. Então, a primeira foi isso, olha aí, o Tocantins, o norte do estado de Goiás, se desprende do território goiano e forma-se um novo estado, que está até hoje aí, estado do Tocantins, capital, Palmas. Tudo bem? E uma coisa importante, Goiás era centro-oeste, mas a partir de então passou a ser o Tocantins norte, certo? Então, na divisão regional do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, o Tocantins é região norte. E, durante muito tempo, existiam os chamados territórios, que não eram estados, eram territórios. Tudo bem, pessoal? Eram 3 territórios que durante décadas não tinha, por exemplo, eleição para governador, não tinha uma Assembleia Legislativa com deputados estaduais, ou seja, eram administrados diretamente por Brasília, pelo Poder Central. E são 3 que todo vestibulando deve saber: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Tá? Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. O que aconteceu? Roraima e Amapá se tornaram estados, ambos na região norte. Enquanto que Fernando de Noronha, que era um território, foi incorporado ao estado de Pernambuco. Tudo bem? Beleza, olha aí, hein? Tudo isso em 1988. E as configurações territoriais de cada região, certo? Que é o IBGE. Essa é oficial. Oficial. Só que na geografia, a partir do final da década de 60 e início dos anos 70, começam estudos, digamos, questionando essa divisão regional brasileira e coloca-se uma divisão diferente. Uma divisão em que o Brasil é dividido em 3. É uma divisão geoeconômica, ou seja, ela não respeita os limites dos estados, como o IBGE exige quando se fala da divisão regional que nós conhecemos classicamente, e, obviamente, vai levar em conta os aspectos econômicos que assemelham certa região. Das 3, eu vou falar quais são. Olha aí o mapa aqui agora, certo? Nós temos, então, a região Centro-Sul. O Centro-Sul brasileiro pega a totalidade da região Sul, os 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, pega a maior porção do Sudeste, mas tem uma exceção. O norte de Minas Gerais não é Centro-Sul, geoeconomicamente falando. Olha aí, hein, pessoal? Tudo bem? E uma boa parte do Centro-Oeste. Embora o norte do Mato Grosso não seja classificado como Centro-Sul. Além do sul do Tocantins, que mesmo após mais de 3 décadas de desmembramento de Goiás, ainda está muito ligada à economia goiana. Lembrando que alguns autores, nos últimos tempos, estão incluindo até o oeste do Nordeste, especialmente a Bahia, onde nós temos cidades muito ligadas ao agronegócio, como Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, é o nome de uma cidade, que, por suas características, podem ser incluídas no Centro-Sul.
a área econômica mais dinâmica, mais forte. Aqui, né, nós estamos no Centro-Sul, se concentra a maior parte da população e da economia dinâmica brasileira. Portanto, essa é a configuração territorial do Centro-Sul, o Centro-Sul brasileiro. Tudo bem? Se liga aí, certo? Continua outro termo, Amazônia, e não norte. A Amazônia inclui o norte do Mato Grosso, o norte do Tocantins e o oeste do Maranhão. Então, uma parte do Maranhão, nessa divisão geoeconômica, ele está incluído como Amazônia. Tudo bem? A Amazônia vai pegar todos os estados da região norte, mais norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. E sai aquela porção sul do Tocantins que vai para o Centro-Sul, pessoal. É a região onde ainda temos uma maior preservação, né, da natureza, da floresta amazônica, e que é uma área ainda a ser desbravada, como querem muitos economistas. Muitos ainda acham que a mineração tem que ser explorada, as terras precisam ser também cultivadas, né? Enfim, é uma área ainda mais preservada e que tem como características atividades extrativas, sejam mineral, vegetal ou animal, muito fortes essas atividades extrativas, embora com indústria também, com comércio, serviços, enfim. Por exemplo, é muito marcante a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial muito importante para o país. Não quer dizer que lá só tem extrativismo, tudo bem? Beleza? Certo? Então essa é a Amazônia, uma classificação geoeconômica. Legal. E o Nordeste continuou com o nome Nordeste. Só que aí vai incluir, olha só, o norte de Minas Gerais e tirar o oeste do Maranhão. O oeste do Maranhão foi para a Amazônia. Vocês já viram no mapa. E aí, essa área, como eu já falei nesse processo histórico da nossa formação territorial, ela é a área mais deprimida economicamente. É histórico isso, porque vem desde o século XVIII. Então são 250, 300 anos de economia que não consegue decolar. Teve um período agora no início do século XXI em que a economia do Nordeste parecia que ia para frente. Tanto é que muitos nordestinos que tinham saído do Nordeste voltaram para o Nordeste, que ficou conhecido como, na demografia como migração de retorno, especialmente aqueles que saíram de São Paulo para voltar para o Nordeste, no Sudeste, mas especialmente São Paulo, certo? Mas, enfim, a economia brasileira, a partir de 2014, 2015, começou a cambalear, né? E aí nada foi para frente, porque houve, por parte do governo federal, muitos investimentos em setores econômicos importantes ligados ao petróleo, né? Extração petrolífera e consequente aí produção também em refinarias, né? Houve tentativas de construir, que nunca foi concluído. Outra coisa que eu estou dando exemplo, né? Que é a transposição do Rio São Francisco, a ferrovia transnordestina, enfim, muitas obras governamentais que começaram a gerar empregos e renda. Mas, infelizmente, devido a uma série de fatores que todos sabemos, ligado à corrupção, né, falta de planejamento, enfim, o Nordeste teve um crescimento que foi até maior do que as outras regiões, olha que interessante, mas que afundou também de uma vez, deixando mais uma vez aí a população
que é a mais pobre do país, ao haver navios. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, o Nordeste é a área mais deprimida economicamente, com muitas ainda atividades, né, que a gente diz aí arcaicas, né, com poucos investimentos, especialmente no campo. É o local onde que ainda temos uma agricultura significativa de subsistência, além daquelas próprias economias que são já tradicionais, mas que parece não mudar o esquema, o sistema baseado no latifúndio, onde nós temos, por exemplo, a região açucareira, que está no mesmo lugar há 400 anos, que é a região da Zona da Mata Nordestina. Olha só, 400 anos de latifúndio, de exploração de uma monocultura, a cana-de-açúcar, até hoje. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tem áreas dinâmicas? Lógico que tem. Os polos industriais se destacam em Salvador, principalmente Salvador, Grande Salvador, região metropolitana, até em produção de automóveis, bem variado. Recife, é uma grande região metropolitana, e Fortaleza. Tá? Não podemos esquecer de forma alguma que o Nordeste também tem pontos importantes de uma economia moderna. Tudo bem? Beleza? E, como eu já disse, a área a oeste, que para alguns é até centro-sul, com a expansão do agronegócio, principalmente da soja, mas também planta-se algodão, milho, etc. Oeste baiano, sul do Piauí, sul do Maranhão. E outro destaque é a fruticultura irrigada às margens do Rio São Francisco, especialmente nas cidades de Petrolina e Juazeiro, aquela região toda. Tudo bem? Tem essa área aí que se destaca. Olha aí, pessoal, esse é o nosso território e espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos, bom estudo, não parem. Falou? Tchau, tchau.